preparem, não vou falar de cara, porque esse prêmio não depende só de mim, mas é um prêmio muito bom, de primeira mão. E, cara, eu vou mostrar um trechinho, porque eu não aguento, né? O Ivo já sabe do que eu tô falando. Por favor, né? Vou mostrar um trechinho do que a gente está preparando para o Hack the Future e para a galera absorver. Fica à vontade aí, nós estamos ao vivo também, você que está assistindo no Facebook, no Instagram, ou qualquer lugar, participe aqui ao vivo com a gente, trazendo a sua pergunta para os nossos membros da comunidade do Hack the Future. E a gente vai começar já, mas eu vou dar uma degustação disso daqui. Olha só o que a gente está preparando para o mundo do Hack the Future. The world is moving too fast. Everything that I learned is not going to work. Look how fast the things are going. O despertar. O mundo está movendo muito rápido. Hack the future. Let's share something what I learned, during this experience. Sensacional, né? Então, a gente está preparando vários materiais desse tipo e vocês vão ser aí os primeiros a absorver. Então, dou por aberta o 6º encontro do grupo de estudos do Hack the Future, com vocês, Ivo Patrese, que trouxe o tema empreendedorismo espacial. Cara, gosta de conversar comigo mesmo, né, galera? Já viram, né? Não, vamos lá. Bom, acho que a discussão hoje é um tema bem, assim, pertinente para a gente, porque a gente está falando de futuro a todo momento, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação, e a gente está acompanhando, a gente acompanhou aí há 2, 3 semanas atrás o primeiro lançamento da SpaceX com humanos, né? Levando humanos, na verdade, né? Isso foi uma parceria deles com a NASA, mas isso trouxe à tona esse tema meio a um mercado que só cresce, né? E que tem hoje pelo menos 3 grandes concorrentes, 3 grandes players, que é a própria SpaceX do Elon Musk, a Blue Origin, que é do Jeff Bezos, e a Virgin, que é do bilionário Richard Branson. Então, essas 3 empresas hoje, elas estão brigando, entre aspas, né, pela nova corrida espacial e acho que muito mais do que isso, né, para quem já leu sobre isso, para quem já estudou um pouquinho sobre isso, eles estão brigando por uma verba militar dos Estados Unidos, né, por uma verba de segurança dos Estados Unidos, que eu acho que isso também é muito importante, que é aí que mora o pulo do gato e também é toda a parte bilionária da coisa, né. Então, a discussão está na mesa, acho que a gente pode começar com o que isso pode acarretar para a gente, isso, né, que gosta de tecnologia, para nós da humanidade, essa questão dessa evolução que isso tem trazido, não dependendo mais só de Estados Unidos e de países, né, como Estados Unidos e a própria Rússia, né, mas, enfim, de um modo geral, o que isso pode trazer de avanços rápidos para a nossa existência e como que a gente vai se preparar para isso, né? Porque algumas estão indo mais para o lado do turismo quase espacial, né? Um turismo que eles chamam de, esqueci o termo agora, que é anti-espacial, fica no meio termo ali, e acho que orbital, se não me engano o tema. E outros já pensando em exploração de outros planetas mesmo. Então, queria aí a contribuição de todos para a gente começar essa discussão. Quem se habilita? Oi. Eu. Vamos lá. O Liu que manda aí. Oi. Manda lá, eu. Quem começa? Vai lá, Kleber. Pode pegar o bastão e começar aí. O Kleber e a podem falar. Vai lá, Kleber. Não, é bem rapidinho. Eu estava até lendo uma matéria sobre empreendedorismo espacial e eu achei uma curiosidade desse lançamento aí do Elon Musk, que é o primeiro privado e tal, mas talvez algo que deu uma grande repercussão, que é uma matéria que saiu no Terra, que fala sobre, pela primeira vez, ele trabalhou com softwares abertos, softwares livres, na concepção lá E eu acho que isso talvez seja uma questão também de a gente começar a pensar que está todo mundo tão amarrado, né, a algumas questões privadas aí de comércio de softwares e tal. E ele fala aqui sobre... deixa eu pegar aqui, tem uma questão importante. Deixa eu olhar aqui.
A matéria está grande. Aqui, ó. Outra novidade importante do Voa, os softwares de acesso livre, versões específicas desenvolvidas a partir do Linux. O software da Sonos foi escrito em C++, enquanto a interface de tela touchscreen renderizada utilizando Chromium e JavaScript. Então, assim, eu acho que isso também é uma questão assim que, olha só, a questão da liberdade. Será que a gente não está também em cima disso já tendo aí característica de cada vez a gente vai ter mais liberdade de escolha, e o software livre que tanto briga até hoje em tudo, né? A gente, há 20 anos atrás, eu lembro que a gente falava sobre o Linux, o Linux ia dominar o mundo, no fim não foi tanto assim, mas eu acho que é uma questão de se pensar, será que esse espacial também não vai estar levando também já essas questões de cada vez mais liberdade, sendo que um grande nome aí do planeta está utilizando de uma forma mais já aí empreendedora total, né? De mandando uma nave aí para o espaço. Vai lá, Paty. É legal isso daí, eu não tinha visto sobre isso não, Kleber, achei bem interessante. Eu pesquisei, vi uma coisa que eu achei bacana compartilhar, em relação às tecnologias criadas, né? Porque o empreendedorismo espacial, ele não sobrevive, na verdade, dos lançamentos de foguetes, né? O que sustenta essa indústria são as outras utilizações das tecnologias espaciais, né? Comunicação por satélite, né? GPS. E dentre esses aspectos, esses dias um amigo perguntou para mim assim: quais benefícios que essa empreendedorismo, essa nova corrida espacial traz aqui para a gente na Terra, né? Exatamente. Aí eu falei assim, mas como assim, né? Um monte de coisa. Daí eu comecei a pesquisar para dar os exemplos para ele, né? Além do óbvio. E eu achei uma matéria bem legal falando sobre as tecnologias que podem melhorar o mundo, né? Não só aplicar a funcionalidade, mas os benefícios para melhorar o nosso meio ambiente, né? Que são eles a comunicação por satélite, o satélite de posicionamento, o GPS, satélites para observação do planeta. O Brasil ele começou a entrar um pouco nisso, né, para observação da Amazônia. Assim você observa as áreas que estão sendo desmatadas, ou em outras regiões, áreas que estão sofrendo seca. Então, influencia diretamente na mudança climática, essa tecnologia espacial de observação. Também tem a pesquisa da microgravidade, né? Porque quando os astronautas estão no espaço, o corpo se deteriora, né? Acelera o envelhecimento e eles perdem força muscular, imunidade. Então, toda essa pesquisa para manter os astronautas saudáveis vão influenciar na nossa saúde aqui também na Terra, né? Então, são coisas assim que se não tivesse tido essa corrida do espaço e se aprimorando, talvez demoraria muitos anos para a gente descobrir esses benefícios. Além disso, tem a utilização das outras tecnologias, né? Que lá, por exemplo, eles precisam descobrir como que eles podem reutilizar a água, evitar desperdício de água. E isso, numa região de seca aqui no mundo, isso é extremamente útil. Fora a parte de inspiração, né? De descoberta, a parte educacional. Então, são partes que influenciam diretamente aqui a nossa vida na Terra. Então, isso eu achei bem legal compartilhar. Legal. Está no mudo, Leo. Obrigado, Alan. Eu tenho uma opinião muito interessante, que ela já vem formada de outros cenários históricos, principalmente que eu já estudei na vida, em termos de guerras, principalmente, né? Não sejamos hipócritas. A grande evolução tecnológica que o mundo sofreu, pelo menos até tempos atrás, ela foi devido às grandes guerras que aconteceram. A internet, por exemplo, ela é o nascimento veio através da ARPANET, que foi uma iniciativa militar. Agora, o que eu vejo, especialmente ouvindo o Guga falar, ouvindo os princípios e vocês compartilharem aqui, é que a corrida espacial ela está trazendo muito mais evolução para a parte tecnológica e de negócios. Dito aí o first principle que o próprio Elon Musk cunhou, que vem de realmente decupar os processos até o primeiro princípio deles e reconstruir tudo de novo. Não só para redução de custos, como era a intenção inicial do Elon Musk, mas para uma outra série de decorrências, como a própria Paty falou aqui, da saúde humana e tudo mais. Então,
esse desbravamento, esse salto para o mundo intergaláctico vai trazer muitos benefícios para os negócios, para a saúde, para todas as áreas da humanidade. O que vocês acham? Até estava vendo uma entrevista do Elon Musk falando, olha, as pessoas acham que a tecnologia vai estar avançando assim, organicamente, né? Mas não, você tem que ir atrás, você tem que fazer. Se você for comparar da época que foi o homem foi à Lua até hoje, não foram grandes coisas, mas poderia ter sido feito muito mais. E até ia fazer uma provocação para vocês, falando baseada no que você falou, Lio, desse conceito que eles usam de reutilização das peças para redução de custos de tecnologias bilionárias, no que a gente poderia usar isso do first principle, de reutilização, de barateamento de custo, nas coisas que a gente usa hoje. Vai lá, Márcia, com você. Eu. Primeiro, fiquei assustadíssima com o tema, aí fui pesquisar, né? Aí primeiro assisti aquele filminho da Netflix que explica da corrida espacial, achei super interessante, aquele de 20 minutos, não sei se vocês já viram, depois passo por o link, é bem interessante, mas o que eu achei mais interessante de que eu busquei tudo, é que, assim, o que tem se chamado de astroempreendedores, né? Não sei se vocês já ouviram esse tema, né? Mas eu vi uma matéria sobre isso, falando das empresas que estão ao redor disso tudo e ganhando dinheiro com isso, né? Então, são empresas que pretendem ou estão faturando na área de energia renovável, bateria de longa duração, transmissão de volumes de dados, grandes volumes de dados, inteligência artificial para transporte autônomo, produção de alimento, forma de produção de alimento para usar no espaço, água, oxigênio, proteção de radiação solar, materiais flexíveis e ultra-resistentes para usar no espaço, tudo isso para ser usado no espaço, né? Soluções para manutenção da saúde. Então, assim, várias empresas, né, que são menores, né, do que essas gigantes que vão mandar o povo para o espaço, mas que que estão sendo criadas para apoiar tudo isso, que eu achei super interessante, eles chamam de astroempreendedores. Eu achei até uma oportunidade de mercado aí, né? Inclusive, deixa eu complementar a sua fala, que é legal isso aí, eu também li uma reportagem sobre isso. No Vale do Silício existe um centro espacial do Vale do Silício. Isso aí foi criado para suportar as startups que têm o objetivo de ajudar empresas ligadas à área espacial, principalmente no momento de viagem, tanto de ida quanto de volta. Então, assim, é engraçado que essa corrida está gerando muitas oportunidades. E, com certeza, isso vai ser replicado depois para empresas, né, como estratégias, produtos, etc. É bem bacana isso aí. Puxando um gancho disso, uma coisa que eu achei mais legal assim, nesse lançamento foi, primeiro que assim, a cabine, né? A cabine da nave era uma coisa assim, totalmente touch. E o mais legal assim, de tudo depois, olhando, né, o dia seguinte e tal, que a roupa desenvolvida por um cara de Hollywood, né? Especificamente, demorou 4 anos para ser desenvolvido. Ela é uma roupa conectada, é uma roupa que se conecta à nave. A roupa faz parte da nave. Ou seja, para você pilotar a nave, você tem que estar com aquela roupa especificamente. E ela tem uma série de sensores. Aqui eu estava lendo aqui mais para lembrar aqui para vocês, né? Ela tem as luvas são sensíveis ao toque, né? O que facilita os comandos. Desculpa. Fala de novo que aqui o traje ele faz parte, né, da nave. Ele é uma parte da nave em si mesmo, né? O capacete é feito sob medida e usando a tecnologia de impressão 3D e inclui várias válvulas integradas, mecanismos para retração e travamento da viseira, microfones, tudo do capacete. Então, isso tudo que nem o Elton falou, isso vai chegar com o aprendizado para o nosso mercado no dia a dia. Então, talvez a nossa roupa esteja conectada ao nosso carro daqui a alguns dias, né? Então, de novo, seguindo os princípios do grande Guga, o que isso muda na nossa vida? Quais são as oportunidades que a gente pode aproveitar com essas tecnologias, né? Eu vejo esse conceito do First Principle, é muito legal que a gente consegue aplicar no dia a dia, tanto para resolução de problemas quanto para redução de esforço das pessoas, né?
Por exemplo, a gente usa nas consultorias a redução do First Principle para tudo. Então, é assim, a pessoa quer vender mais. Qual que é o princípio básico de uma venda? Oferecer, apresentar e fechar. Então, muitas vezes a pessoa está tentando um jeito muito diferente, um jeito muito novo, uma inovação, mas ele não está fazendo o princípio básico da venda. A pessoa quer emagrecer. Você tem que se alimentar, atividade física e se hidratar, por exemplo. Então, toda situação tem um princípio básico. Pelo menos 3 passos ali que são o princípio básico para ter o resultado. E aí, quando você vê que a gente chega nas empresas para dar uma consultoria, você vê que a pessoa não tem resultado muitas vezes porque ela não está fazendo o básico, o princípio básico. E para resolução de problemas é a mesma coisa. Por exemplo, as pessoas, quando a gente chega para fazer produtividade numa empresa, o cara fala assim, cara, eu recebo muito e-mail, é muita reunião, é muita mensagem de WhatsApp, e aí a gente usa o princípio básico para isso também. A gente fala, então tá, o que tem em todos esses e-mails? Ou é algum processo ou é comunicação. Normalmente são essas duas coisas. Algum processo que falhou, você recebeu e-mail. Você participa de alguma reunião porque falhou alguma comunicação e você tem que participar de uma reunião. Essas mensagens de WhatsApp que você está recebendo é porque falhou a comunicação ou um processo. Então, a gente sempre vai no princípio básico e resolve o problema. Então, assim, é legal que ele usou para reduzir custo, mas é legal que para resolver problema também e reduzir esforço das pessoas é bem bacana usar o First Principle, né? A gente acaba conseguindo usar em várias situações. E está muito conectado com a provocação que a Paty fez aí. Até queria pedir para você, Paty, já que você ia falar agora, faz a pergunta de novo, porque eu fiquei super interessado no que você falou, mas eu queria responder mais objetivamente. Minha pergunta foi o seguinte: esse pensamento de reutilização de tecnologias milionárias, no caso do foguete de lançamento que volta para a Terra, né? Aonde a gente pode aplicar esse conceito de First Principle e reutilização no nosso dia a dia em coisas que são muito caras. Vou dar um exemplo que me veio na cabeça na hora. Nessa parte de pandemia, respiradores, né? Peças hospitalares, aviões, né? Principalmente relacionado à saúde, tudo que é muito caro, que muita gente não tem acesso, a gente não poderia utilizar esses princípios para baratear, para atingir mais gente e melhorar? Vem nessa linha do que o próprio Alan falou, né? Uma vez que você consegue, por exemplo, num cenário de gravidade menor, onde as roupas têm que ser mais eficientes e você tem que ter uma melhor conectividade com a roupa, você tem um cenário hostil ao corpo humano, à biologia humana, e que você desenvolve para lá e você usa para cá, isso já existe há algum tempo, né? Eu tenho um aparelho reparador do sono aqui na minha casa que, segundo o que falam nos estudos, é espuma da NASA. Então, tem várias coisas que já são usadas hoje em dia e que já são desenvolvidas com esse quesito. O que eu acredito que vai acontecer é um aumento ainda maior. Eu estou assim, estou eliminando todos os episódios do Black Mirror. Então, para quem não assistiu, vai lá, assiste, consome tudo aquilo. É o lado negro do futurismo e da inovação e das técnicas novas, para pensar justamente qual que vai ser o White Mirror. Né? Então, não sei se vocês sabem, o nosso mentor ele tem uma iniciativa de criar uma série de vídeos, junto com um parceiro dele que é da cinematografia, que é o White Mirror. Qual que é o lado positivo e poderoso das informações tecnológicas, especialmente de coisas que são utilizadas no interespacial. Então, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho esse bate-papo nosso super pertinente, porque eu tenho muitas dúvidas sobre esse mundo, e para mim é valioso ouvir as respostas de vocês, né? Fala, Lê, como é que tá? A Lê não ouviu. Fala aí, bro, como é que você tá? Tudo bom? Oi, estão me ouvindo? Estou ouvindo, seja bem-vindo aí. Valeu. Hoje tá bem puxadão, não sei se eu consegui ficar 100% do tempo online aqui. Bom, obrigado por arrumar um tempinho para vir. E eu sei que cada um de vocês faz um esforço valioso, é todo mundo que faz para estar aqui, e isso mostra o quanto você é lifelong learning. A gente está pondo um aprendizado em ação, né? Uma coisa é a gente só falar, outra coisa é a gente fazer, e a gente está fazendo. Então, obrigado por estar aqui, Ale. Valeu, galera. Vou deixar no mudo aqui, e na medida do possível que eu conseguir interar aqui com vocês, eu abro o microfone. Valeu. Show de bola. Legal. Posso complementar aqui o que a Paty falou em relação ao uso dos princípios, né?
E já trazendo para a nossa realidade do Covid, eu coloquei aqui no nosso chat um link dos pesquisadores da USP que recriaram um respirador por um valor 15 vezes mais barato do que o valor tradicional dele, né? Então, foi nesse sentido, desmontando o respirador atual que custa caro e montando um novo por R$1.000, por cerca de R$1.000. Então, acho que isso já é um aprendizado que já está disseminado, né, Paty? Para a gente poder utilizar esse princípio mais no nosso dia a dia. O que o Alan bem disse, que o que eu não tinha pensado nisso, realmente, a gente fica pensando em produtos, né, Alan? Mas um processo de vendas, pô, que legal, você usar o First Principle para o processo de venda, para um processo de uma produção do seu produto, simplesmente, alguma coisa que seja relacionado a um procedimento, a um processo. Eu acho que é muito legal isso, bem bacana o toque, acho que valeu muito. É uma coisa que me traz... Pode falar, Márcia, que eu já falei muito. Não, falando. Tem uma amiga minha que trabalha na HC, que é top chef lá, e eles já trouxeram esse negócio de fazer essas partes dos respiradores em impressora 3D, o que eles compravam no começo da pandemia por R$1.000, R$2.000, peças que eles compravam por R$1.000, R$2.000, está custando R$40 para eles. 40. É muita diferença, não é? 10%. Enquanto isso, em outros lugares se compra por 20 vezes mais o preço, né? Nem parênteses. Tipo, no Rio de Janeiro. Já passei no WhatsApp. Pessoal, vamos lá. Não é nenhuma dúvida, mas é uma constatação. Se a gente parar para analisar, a gente está falando aqui de empreendedorismo espacial, que parece uma coisa tão longe da gente, no sentido... Cara, você está falando de espaço, sei lá, de universo, galáxia, lá o que for. E a gente está pegando ganchos disso tudo, e já eu vejo na fala de todo mundo aqui, estou fazendo umas anotações, questões aplicáveis aos nossos negócios, à nossa vida. Então, às vezes, assim, aquilo que... Isso é uma questão para a gente... Acho que é legal do estudo, pensar que tudo é possível hoje. Né? Por isso que tanto se fala do mundo VUCA aí, cara, tudo, sabe, não tem algo que diga assim, nem vou ver isso, que isso não vai me interessar para nada. E, na verdade, a gente está falando de empreendedorismo espacial, que é uma coisa longínqua até então, mas que a gente já está transformando isso, já viu na questão dos processos, já viu nas questões, e a gente está trazendo para cá. Eu acho que essa é o que a gente talvez tenha como missão, compartilhar com as pessoas, dizer assim, gente, não te prende, deixa sua mente aberta, deixa entrar, e aí você vê o que você faz com isso e você acaba quebrando os preconceitos. Eu estava vendo hoje pela manhã, antes de sair de casa, um cara que eu gosto pra caramba, que é um psicanalista aí de São Paulo, que é o Jorge Forbes, né? Ele falando sobre... Tem todo um desenvolvimento, uma tese da Terra 2, que é justamente isso, sabe? É a geração que a gente tá aí, que a pandemia veio, que ele considera a pandemia, inclusive, um marco histórico, como foi o Muro de Berlim, no sentido de a Terra 2 está chegando, que são as pessoas flexíveis, são as pessoas que vão estar abertas, são as pessoas criativas, inovadoras. Essa é a tendência do mundo de agora, e as pessoas que vão se rebelar contra isso vão demorar mais tempo, mas uma hora vão estar inseridas nesse processo todo. Então, é louvável, assim, fico contente de estar no grupo, participando, e vendo que, cara, tudo é possível. Eu tô aqui pensando, puxa vida, cara, eu achei que esse tema ia ficar tão viajandão assim para esse mundo, mas aí a gente está conseguindo colocar isso no papel. Eu acho que as pessoas que estão assistindo também vão ganhar bastante com esse conteúdo. Uma coisa que eu fico muito segura e otimista é ver que essas empresas milionárias, bilionárias, tanto nessa corrida espacial quanto em outros aspectos de tecnologia, estão sempre preocupadas com o meio ambiente, a sustentabilidade, a melhoria da vida do ser humano, né? Muita gente, acho que até hoje pensa, não, isso tem que ser só do governo, porque se as empresas entrarem, eles vão dominar o mundo, tipo o Skynet, né? Uma coisa que vai ser só para benefício próprio. Óbvio que tem benefício próprio, mas está se criando uma cultura das empresas, das grandes empresas, terem que mostrar que elas vão ajudar o meio ambiente, vão ajudar as pessoas a viverem melhor. Então, isso eu acho muito importante. Em qualquer aspecto da tecnologia, a gente manter essa cultura e essa preocupação por parte das grandes empresas. Eu tenho uma dúvida, se alguém sabe responder. Posso perguntar? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que ela trabalha na Secretaria de Meio Ambiente aqui em São Paulo, e o grande problema dela
do trabalho dela é que aumentou muito o lixo em São Paulo, lixo das casas das pessoas, né? Durante a pandemia, é um absurdo que aumentou de lixo, né? E ela estava me perguntando se a gente sabia o que está sendo feito no mundo para melhorar essa questão, né? E agora a gente falando aqui espacial, porque não pensei como é que eles lidam com lixo no espaço, que teria algum jeito de trazer isso para o nosso dia a dia? Não sei se alguém sabe responder isso. Alguém tem alguma pesquisa sobre isso? Que boa pergunta, viu, eu tenho que correr Márcia? atrás também. Boa pergunta, vou correr atrás, porque eu não sei, de repente. É um dos grandes problemas, né? O lixo dentro das naves é um problema. Agora tem outro lixo que é um problema, que é o lixo espacial, né? Que tem mais de tantos mil satélites também ali em volta da Terra. E vamos ter lá, segundo esse projeto do Elon Musk, mais de 270 mil novos satélites lançados. E o próprio Elon Musk, meio que a equipe, né, a SpaceX, resolveu um pouco com o retorno daquela base que era desperdiçada, né? Não sei se vocês viram. Também mais essa, né? Realmente. E só falando sobre esse retorno do primeiro estágio do foguete, Lil, ele diminuiu coisas assim de 140 bilhões de dólares para fazer um lançamento para 65 bilhões de dólares. Então, tipo, diminuiu bastante. Olívio, eu consigo compartilhar uma coisa aqui? Eu queria mostrar para vocês, ver se eu tenho permissão. É como a gente usou o princípio básico para montar uma solução de acompanhamento. Eu postei ontem no LinkedIn isso. Como a gente olhou o princípio básico para montar uma solução para acompanhamento de home office, por exemplo. A gente tem equipes de home office, como a gente monitora esses caras, está todo mundo em home office. E aí a gente usou Excel, a gente conseguiu criar um Excel, um aplicativo e um dashboard, tudo usando o princípio básico. A gente falou assim, como a gente monitora uma pessoa, como ela trabalha? A gente simplesmente usou o princípio básico de eu só preciso saber o que ela está fazendo, que hora ela está fazendo, que área ela está fazendo. E o aplicativo ele ainda tem inteligência artificial. Então, basicamente, saiu isso aqui de uma planilha. Ó. A gente pegou e analisou isso. Então, a gente sabe quantas pessoas têm usando o aplicativo, quantas atividades elas têm que priorizar por dia, o que elas estão fazendo, que área da vida que elas estão fazendo, como é que está o teste de mindfulness delas, né? O quanto elas estão com a mente presente. A gente tem aqui o quanto ela está sendo disciplinada, o quanto ela não está, que áreas precisam ser melhoradas. Então, tudo isso aqui usando um princípio básico. Então, a gente falou assim, tá, como é que a gente acompanha a rotina de alguém? Basicamente, eu só preciso saber o que ela está fazendo, que hora ela começou, que hora ela terminou. Daí saíram todos os inputs, né? Então, assim, de um princípio básico, a gente conseguiu extrair todas essas informações. Por dia, por semana, a gente sabe por hora o que eles estão fazendo, que tipo de atividade, que é prioridade, que não é. Se ele clicou no horário certo, se ele não clicou no horário certo. Então, assim, com 3 informações, que é o que você está fazendo, que hora você começou e que hora você terminou, a gente sabe todas essas informações e tem todo o acompanhamento. Então, assim, basicamente a gente criou um negócio baseado no princípio básico. Eu só preciso saber o mínimo de informação. E aí a gente controla tudo. Alan, você pediu para acesso aí para liberar a tela? Já está liberado aí, se quiser mostrar para a galera aí um pouco mais do que está falando, vamos adorar ver. Ah, tá. É que eu não sei se apareceu para vocês. Apareceu sim. Ah, apareceu, né? Apareceu. É o dashboard que a gente controla. Mas tudo isso aqui, ó, o que acontece? A gente usou o mínimo de esforço também. A gente fez isso em 2, 3 dias. É um Google Sheets que conecta num aplicativo que conecta num dashboard. Então, assim, é zero custo. Então, pense assim, quanto custaria para uma empresa fazer um aplicativo que monitora as pessoas, que tem um dashboard, um CRM, né? A gente fez de graça em 3 dias. Então, é tudo baseado no princípio básico, né? Que é assim, como é que eu monitoro a rotina de alguém? São 3 passos. O que você está fazendo e que hora que você está fazendo, só isso. Daí a gente monitora tudo. É o famoso time sheet, né? Você controla ele pelo tempo que ele está em atividade, né? Dando play, um pause, ou na hora que ele se interrompeu. Só que vocês foram um pouco mais fundo aí, vocês foram até em variáveis ali, tipo de produtividade, etc. Muito legal. Sim, a gente tem uns thresholds também que manda notificação para ele. Então, se ele tá, sei lá, 75% das ações estão quase atrasadas, ele manda uma notificação, manda um e-mail, ele manda uma correção. Então, você consegue criar até os thresholds, que é os limites, né? Então, assim, a pessoa não programou atividade, então manda uma notificação para ele. A pessoa fez atividade, porque o que a gente faz? A pessoa, ela projeta uma semana de trabalho. E aí a gente acompanha essa semana.
Então, a gente tem uma base fixa e depois a gente vai fazendo o timesheet disso, né? Na verdade, a função chama timestamp, que aí eu vou considerando se ele está sendo disciplinado ou não. Se ele demorou a mais, se ele fez depois, se ele fez em outro período. Então, o nível de disciplina eu acompanho desde se ele fez no dia certo, na hora certa e no período certo. Então, tem 3 níveis de disciplina, né? Se a pessoa consegue isso, ela é um gênio, porque é muito difícil conseguir clicar no aplicativo na hora certa, no momento certo, no dia certo, né? Mas é legal para monitorar, é um teste de disciplina, na verdade. Mas, assim, o que eu queria mostrar é como de um princípio básico, né, de 3 informações, que é o que a pessoa está fazendo, a hora que ela começa, a hora que ela termina, o quanto de coisa a gente extrai e ainda ajuda as pessoas, né? E o app, ele ainda gera uma inteligência artificial sozinha, que ele analisa as respostas que eu dou e aí ele faz um preditivo. Então, quando a pessoa for fazer essa atividade, qual seria a ação que ela tem que tomar? Ele faz sozinho também. Essa é a diferença entre ação, entre dado e informação, né? Você tem os dados, que essas 3 informações que você está falando, você consegue extrair uma informação, fazer uma análise através de uma inteligência. Parabéns. E o que usa por trás do sistema? Chega a ter inteligência artificial? O que faz? O próprio aplicativo, ele tem um módulo de inteligência artificial, né? Então, você joga os dados e ele faz o preditivo sozinho, e aí ele fica rodando o tempo todo que você vai incluindo ações. É bem legal. E aí podem tirar conclusões, assim, aqui a gente está do home office, que eu não sei qual o critério que você utiliza, né? Então, de repente, as pessoas podem descobrir que elas não vão levar tanto tempo para fazer uma determinada coisa. E daí vai do chefe lá, sabe? Ó, a pessoa está fazendo um negócio que levava o dia inteiro, está fazendo em 1 hora. E aí, né? Então, vai mudar toda a questão de... Aqui na mentoria, eu faço uma vez por semana com eles. Então, eu falo assim, quais insights vocês tiveram? Porque eu não fico falando o que eu peguei, né? Eu fico percebendo se eles fizeram. Eles falaram, olha, primeiro insight eu descobri que eu não tenho rotina. Primeiro insight de 99% das pessoas eu descobri que eu não tenho uma rotina. E aí, depois, o que é uma rotina para você? Aí você vê que é uma coisa mental, né? A rotina é tipo uma prisão, a rotina é difícil seguir a rotina, é muito complexo o meu dia. Aí, na hora que você coloca para o cara fazer, ele fala assim, nossa, na verdade, eu tinha que fazer menos coisas, não mais. Então, você vai descobrindo os insights de acordo com o controle, né? Muito doido isso. Agora, você imagina isso tudo dentro da estação espacial. Com certeza deve ter alguma coisa parecida com isso, né? Porque os caras estão lá, estão dependendo de pessoas aqui analisando os dados a todo momento. Praticamente o home office virou uma estação espacial, né? A gente está em casa, tendo que criar dados para informar os nossos superiores, né, de como a gente está trabalhando, como a gente está atuando, e ao mesmo tempo o centro de comando lá está muito preocupado com isso, né? Então, acho que o princípio básico, bacana, eu vejo que o princípio básico é exatamente isso, assim, como eu chego no resultado usando o princípio básico, né? A coisa simples. Até para uma solução fica mais fácil você resolver o problema. É assim, cara, eu só preciso que de algum jeito eles coloquem o que eles estão fazendo em algum lugar. Para depois eu conectar nesse dashboard, para depois conectar nesse aplicativo. Simples assim. Porque se eu fosse pensar na solução, não, mas eu não tenho um módulo de inteligência artificial, um sistema projetado num banco de dados, que normalmente você fala assim, um aplicativo. Normalmente você já pensa, programação, muito difícil. Um banco de dados, uma solução que ia demorar um mês. Eu não tinha esse tempo. E hoje eu apresento para os diretores isso aqui, que cara, olha como está acontecendo o acompanhamento. Então, o princípio básico, ele ajuda desde a criação, do desenvolvimento. Tipo assim, cara, tudo bem que é no Excel, não tem problema. Mas o resultado que eu estou gerando lá no final é muito melhor do que muitos aplicativos por aí, entendeu? Pensando nisso, complementando o que vocês dois falaram, dá para aplicar, as pessoas quando estão no espaço, né, eles são obrigados a ter uma rotina de 4 coisas, né? Eles têm as necessidades básicas, né? Dormir, comer, trabalho, exercício e espiritualidade, meditação, oração, o que for, né? Então, eles têm que cumprir essas 4 coisas. E a gente pensando agora, para o nosso home office, a nossa mentalidade ficar sã, essas 4 coisas são essenciais também. Não adianta a gente só pegar um dia inteiro, ficar trabalhando, ou ficar estudando, ou ficar escutando notícia do Covid. Você tem que reservar um tempo seu
para o exercício físico, para a meditação, espiritualidade, e só assim acho que a gente fica com uma rotina saudável. Então, a gente pode aplicar esse modelo, né, da NASA, dessas empresas, né, para a gente, porque acho que tem muita gente surtando porque não está conseguindo dividir, ou só está trabalhando ou nem está conseguindo trabalhar. Então, você tem que ter uma disciplina aí, né, em todas as áreas da sua vida. Boa, é isso mesmo, né? É o essencial bem feito. Então, ali a gente acompanha até o que eles estão fazendo na vida pessoal, não é só de trabalho, né? Eu vejo ali o quantos por cento eles estão botando na rotina de coisa pessoal. Se não está colocando muita coisa, eu ajusto. Uma outra coisa que a gente pega no princípio básico também é engraçado. As pessoas, não tem rotina, mas eu trabalho e tal. Por exemplo, a consultoria, eles querem ganhar mais dinheiro, eles querem vender mais, por exemplo. Só que quando você olha o gráfico da rotina deles, como é a rotina deles, está tudo assim. Esse negócio, 90% meditação, lavar a louça, lavar a roupa, trabalhar. Eu falo, quantos por cento vocês estão trabalhando para negócio, para dinheiro? Aí tava lá, 5% da rotina deles. Então, quer dizer, eles estavam. O objetivo estava para um lado, a rotina mandando para outro lado. Então, isso é muito engraçado de perceber, né, com análise de dados, tudo que a gente fala aqui. Então, um princípio básico é isso, é um princípio básico de sua rotina tem que estar direcionada para o seu objetivo. E uma maneira de você encontrar os princípios básicos aí, Alan, tem alguma dica? Cara, normalmente é o simples, assim. Por exemplo, a gente faz uma engenharia reversa, que é assim, eu preciso vender uma coisa. Mas como é que eu vendo uma coisa? Primeiro, eu tenho que fechar negócios. Como é que eu fecho negócios? Eu preciso apresentar o meu negócio. E como é que eu apresento o meu negócio? Eu faço normalmente a engenharia reversa. A gente tem isso em propaganda, eu trabalho com comunicação já há algum tempo, e quando a gente vai criar alguma coisa, a gente sempre pergunta os porquês, né? Então, assim, se você fizer... Tem uma técnica que eu conheço como técnica de escalada, que você pergunta pelo menos 5 porquês. Por que você quer vender isso? Aí a pessoa responde, mas por que você quer isso? Aí você vai perguntando porquê em cima de porquê, até você chegar num princípio básico, né? Na essência do porquê. Eu acho que isso também vale como um exercício, né? Para chegar no princípio básico. Sim, eu normalmente faço a engenharia reversa, assim, por exemplo, problemas. Como é que a gente resolve o problema? A gente analisa os e-mails todos da base da pessoa, as mensagens, e tenta categorizar o problema. Então é assim, o cliente reclamou, legal, reclamação pode ser uma coisa. Olha aqui, ó, atraso na entrega. Aí você fala assim, tá bom, atraso na entrega quer dizer o quê? Pode ser processo? Normalmente é um processo. Atrasou, aí a gente encaixa, fala assim, então tá bom, isso aqui vai para dentro de processos. Olha, a gente teve um problema aqui que o cliente reclamou, a gente tem uma reunião para discutir problemas, aí você fala assim, pô, isso aqui acho que está dentro de comunicação, alinhamento. Aí a gente vai colocando categorizando as coisas para chegar no princípio básico. A gente fala, então, o seu problema é comunicação, processo e feedback, por exemplo. Chegamos no princípio básico dos problemas. Então, a reunião que eles montam, o plano de ação não é baseado na quantidade de e-mails, é baseado na categoria que a gente fez. Como é que a gente faz um plano de comunicação para resolver esse problema de comunicação? Como é que a gente ajusta o processo para não atrasar mais e não ter reclamação? Como é que a gente ajusta o feedback para que isso não aconteça de novo? Então, eu pego um monte de informações e categorizo em caixinhas de categorias. Assim, a gente resolve o problema usando o First Principle também, entendeu? É um jeito que eu faço. Ajuda muito, isso é muito legal. Espetacular. Eu acredito que vale a pena, até uma ideia que eu tive quando você estava falando, Alan, até de montar. Eu já tinha ouvido falar dessa técnica dos porquês, Ivo, mas não como princípio de escalada. E até montar um mapa mental, um gráfico onde você vai perguntando os porquês e vai chegando nas verdades total, porque essa é uma das principais premissas de hoje em dia, clareza. O cara não sabe o que está fazendo, uma vez que negócios é uma disciplina de números, os seus números vão te dizer onde você está chegando, ou o que você quer fazer com o seu negócio. E facilmente se perder, a mente humana se perde muito facilmente quando não tem uma orientação visual, uma orientação adequada em todos os sentidos. Agora, lembre-se, sempre comece pelo porquê, né, Lil? Hoje cedo aqui E aproveitando isso, eu estou vendo se uma pessoa aqui muito interessante consegue entrar na live, mas está desafiador, não sei ainda. Mas eu queria comemorar com vocês uma coisa que aconteceu para mim hoje. Falei com a Márcia assim que ela entrou, e com a Paty também, que hoje foi o primeiro dia que alguém do Hack the Future deu
a primeira palestra que se chama Decodificando uma Nova Realidade, né? Então, essa primeira pessoa fui eu, dei uma palestra para um pessoal do Rio de Janeiro, para cerca de 40 pessoas virtualmente, falando de decodificando uma nova realidade e tendo a oportunidade de levar o nome do Hack the Future para frente. Então, eu vejo cada um de vocês aqui não só com potencial, com interesse e com desejo de levar isso para mais pessoas. Então, a gente tem essa oportunidade de difundir esse conhecimento que a gente está aprendendo. Eu aprendo melhor ensinando, é o meu modo de aprender, ensino e aprendo muito mais. E eu quero levar isso para mais pessoas. Então, eu conto com cada um de vocês. Sabe que se tiver interesse mais sobre isso, vem falar comigo, porque a gente está fechando um script, o Google está chancelando um documento onde as pessoas podem falar dessa evolução com a credibilidade dele, com o know-how dele, né? Então, isso foi bem bacana que aconteceu hoje. E aí, enquanto falava, uma pessoa fez uma pergunta aqui num dos chats, eu não consegui ver o nome dela, mas é sobre ozônio. O Rafael. Rafael Campos está perguntando, e sobre o ozônio? Quem pode compartilhar um pouquinho sobre essa visão do ozônio que está ali, né, no intermédio entre o nosso planeta e o grande éter do universo? O que vocês podem dizer sobre esse material? E o que pode ser feito com ele futuristicamente falando? Cara, eu não conheço muito, mas eu conheço pessoas que fazem tratamento de ozônio, que é uma questão de... Será que a pergunta não seria relacionada à camada de ozônio, aos impactos na camada de ozônio? Não sei. Eu conheço o Rafael um pouquinho. Ele está querendo dizer sobre o ozônio. A gente já tinha batido um papo sobre isso, mas é sobre o ozônio como substância, não só, como o Alan falou, para tratamento, mas medicinal também, né? Porque o que eu conheço de ozônio, assim, existe um pássaro, que era um dos maiores pássaros do planeta Terra, que se chamava Condor. E uma das histórias na tribo, a gente fazia um ritual, que é o ritual de, eu não vou lembrar o nome, mas é tipo de tenda quente, né? Quando a gente entrava numa tenda, ficava no calor das pedras, é um ritual xamânico muitos anos já. E aí o cara contava uma história de que o pássaro, quando ele subia na camada de ozônio, ele meio que tomava uma rajada desse gás e eliminava todas as bactérias que tinha no corpo, e eliminava uma série de coisas e ele descia. Então, é um elemento poderoso, mas quais são as aplicações para ele hoje em dia? Isso pode ficar para um assunto para uma próxima, porque tem que pesquisar, e é importante saber mesmo. Um bom tópico a ser. Cara, eu trabalhei com um cliente uma vez que trabalha com ozônio, mas simplesmente para tratamento de piscinas. Então, eu não posso. Acho que o meu conhecimento está limitado a isso. Agora, tem bastante gente usando ozônio. Eu vi um supermercado, se não me engano, no Carrefour, utilizando o ozônio para desinfectar os alimentos, né? Na hora que a pessoa sai com as compras do Carrefour, agora com essa questão do Covid, ele passa o carrinho dentro de uma chuva de ozônio e ela leva os alimentos para casa todos imunes. Eu conheço a parte de clínicas que trabalham com ozônio, que são especialistas em ozônio, para tratamentos aí, para baixar a questão bactericida, essa parada toda assim do corpo. Inclusive, eu tenho um cliente que o pai dele fazia tratamento com ozônio, né? Tinha um problema lá na pele e tal. É nisso que eu sei que o ozônio está sendo usado e está super difundido, assim, a questão de tratamento na medicina com ozônio, mas também não sei profundamente, assim. Até estava olhando aqui um negócio sobre tal, fungicida e tal, mas é para tratamento de saúde que eu vejo falar do ozônio, tirando a camada de ozônio, claro. Show. Então fica aí, Rafael, sua resposta dentro do nosso melhor aqui do grupo do Hack the Future, também uma promessa de ser um dos temas futuros aí. Só que eu também, pensando em temas, Paty, a gente já está chegando aqui, falta 10 minutos para a gente concluir esse encontro de hoje. Eu acredito que acho que a gente está num bom momento para dar uma aprofundada, né? Eu acho que a gente tinha até pré-definido o tema da próxima semana, não era isso? Pelo que eu me lembro, a gente tinha pré-definido, alguém tinha falado já que a gente ia fazer, eu tenho que ver lá no grupo, mas... Acho que a Andrea sugeriu alguma coisa, não foi? Se eu não me engano. Foi, a gente tinha definido um segundo round de ou inteligência artificial ou experiência do usuário. Isso. E aí,
A gente hoje tá bem legal, porque tem uma galera assistindo ao vivo, a gente bateu 15 pessoas ao vivo aqui assistindo, obrigado por cada um de vocês que compartilharam. Esse movimento está ficando maior do que a gente, só nós mesmos estando juntos aqui, a gente está propiciando que outras pessoas falem um pouco sobre isso, que na minha opinião, e eu acredito que boa parte de vocês pensam da mesma forma, é um assunto de extrema urgência. Já era importante no passado, agora passou a ser imprescindível fazer parte do dia a dia das pessoas. Então, eu queria deixar aberto aqui para a gente definir o assunto, já que o da semana que vem está definido, qual é o assunto da próxima semana. Por que isso? Porque eu estou criando com o time agora artes que já divulgam o tema. E aí a gente pode divulgar com antecedência para as pessoas participarem de um tema específico. Mas da próxima semana é inteligência artificial, é isso? Eu acho que era isso que tinha ficado de fazer novamente. Ou experiência do usuário, né? Deixa eu confirmar aqui, mas enquanto isso, vamos vendo o que a gente define para outra semana. Gente, só uma coisa relacionada que eu queria perguntar para vocês, relacionada a esse empreendedorismo espacial. Eu vi algumas discussões, eu queria saber a opinião de vocês. Quando começar essa questão de turismo espacial, hotéis, viagens, que vai ser um negócio bilionário, tem umas pessoas, inclusive na NASA ou de outras empresas, discutindo se vocês acham que uma parte desse lucro deve ir para o governo e para a NASA, mesmo que esse turismo seja feito por empresas privadas, porque a NASA que possibilitou tudo isso, ou não? Cada um por si, a empresa já paga imposto e está tudo certo. O que vocês acham? Eu acho que se a gente levar em consideração que várias invenções não remuneram os inventores, eu acho que não seria justo. Acho que quem está colocando a possibilidade tem que levar os méritos, né? Acho que não seria... Seria como a Pepsi pagar para a Coca, né? Exato. Então, acho que... Ou a gente pagar, por exemplo, para Henry Ford, sobre cada carro novo que você cria, né? Tipo, nesse sentido, pensando lá atrás, enfim. Mas eu acho que não. Eu acho que, a não ser que, claro, que fosse um fundo destinado à exploração e ao aperfeiçoamento da humanidade, né? Nesse sentido, ou à segurança, que seja, né? Que fosse alguma coisa nesse sentido. Mas aí precisaria de um governo mundial. Tá certo. É que eu vi uma pessoa, uma economista, falando sobre economia espacial, que estava discutindo isso daí, justamente, né? Então, o negócio vai além, mas eu também concordo. Eu acho que a empresa já vai pagar imposto e muito imposto. E como seria isso, né? Quanto daria para a NASA? E cai no que você falou, né? Você vai pagar o inventor para sempre, né? Imposto do país que vai sair, né? Do país que vai sair. Porque, na verdade, imposto para Marte, imposto para a Lua, imposto depende da base de lançamento, né? Que é de onde saiu o foguete, né? Mas aí, quem gostaria de fazer uma viagem dessas? Ergue a mão. Com medo, com medo. Medo. Não, mas sabe que outro dia a gente estava falando no lançamento, né? Do primeiro lançamento da SpaceX. Pô, a minha esposa perguntou, falou, mas você teria coragem? Eu falei, lógico, né? Por que não, né? Tipo, o que você teria a perder, né? Só vai morrer, beleza? Mas, cara, só a oportunidade de você ir, né? Ver o mundo lá de cima deve ser um negócio muito louco, né? Então... E o nosso ministro da tecnologia é um astronauta, né? Exato, também tem isso, né? Então, um cara que já conhece essa vista, né? Muito legal, senhores, muito bom. Então, o que ficou de tema, Liu, para a próxima? Eu não estou encontrando aqui onde que a gente falou no chat, mas é um desses dois, tá? Ou um segundo round de experiência do usuário, ou um segundo round de inteligência artificial. Eu tenho quase certeza que é inteligência artificial. Então, sim, foi o primeiro tema, né? Para esse inteligência artificial, que aí a gente vai se aprofundando mais, né? Eu também queria fazer um round, obviamente, de experiência do usuário e mais uma leitura da carta do Jeff Bezos, que eu acho que foi bem bacana. Eu tive um desafio naquela outra e só pude assistir meia hora, mas eu aprendi muito com todos vocês, viu? Replay, e eu acho que é bem valioso. O que eu queria também pedir a ajuda de vocês nós estamos num período de
de lançamento de alguns cursos do Google. Então, aquele trechinho que vocês viram no começo ali é um curso chamado Decodificando uma Nova Realidade, que a gente está preparando para o Google. E eu quero muito a opinião de vocês sobre o conteúdo, sobre também a forma de conduzir, que a gente está querendo inovar até na forma de a pessoa pegar e assistir o curso, não só comprar ou não só fazer parte, mas assistir o curso, consumir aquilo e fazer parte dessa jornada. Então, vocês é a nossa comunidade. Claro, a gente tem uma comunidade de 100 pessoas, a gente tem esse núcleo aqui que se encontra com comprometimento e disciplina semanalmente. E aí eu tô com as ideias aí. A minha intenção, tá? Vou falar a minha para não criar falsa expectativa, é de dar o curso para vocês consumirem e vocês darem o feedback para a gente, tá? Então, essa é a minha intenção. E aí, a gente dá para fazer as mudanças e tudo mais. Não podemos fazer um zoom sobre esse assunto do curso? Claro, Para quem quiser. Assunto, eu até tenho que falar para o Alan, me perdoa, ontem acabei não realizando aquela reunião que eu queria. Eu queria reunir vocês para falar um pouco sobre isso. E também tem outras oportunidades de afiliação, de parceiro, de embaixador, um monte de coisa, mas o modelo está crescendo, está nascendo, né? Então, fica aí uma dica, Márcia, de a gente marcar uma reunião. Deixa eu só me organizar, porque essa semana aqui está meio conduzida. E uma última coisa que eu quero convidar vocês é uma live que o Guga vai fazer hoje, especial, com o Duda Nagli. Acho que já está todo mundo sabendo, mas talvez uma coisa que vocês não saibam é que o Guga e o Duda vão dar um infográfico da live. Então, na quinta-feira, tem um cara que a gente contratou, especialista em desenho da live. Então, ele vai fazer uma caricatura do Duda, do Guga, e todos os conceitos ele vai escrever à mão. Vai dar de 3 a 7 páginas, segundo ele, dependendo do que os caras falarem, e a gente vai dar para o pessoal. Então, me ajuda a compartilhar isso nas mídias sociais. Eu vou mandar o link para vocês até mais cedo de hoje da live, mas durante a live a gente vai estar fazendo isso e vai ser uma experiência bacana aí. Tem uma sugestão aí, aproveitando um gancho, Lio, que quem sabe seja um tema para a gente debater depois desses que já estão no roteiro, que seja como desenvolver uma experiência nova para os cursos online, entendeu? Para o e-learning, para essa parada, porque eu acredito assim que esse é o quebra-cabeça. Acho que a maioria que eu trabalho também, tem alguns projetos futuros aí, mas de alguma forma assim, o que vai vir pela frente fora desse padrão, né? Vai ser que tipo de plataforma, o que vai ser uma experiência diferente? Eu acho que é um tema para o futuro aí para a gente pensar. Fica a dica. Eu acho que saturou muito, né? Live ninguém aguenta mais. Saturou muito essa questão do curso online, né? Virou carne de vaca. Tem o que o Guga fala do Adaptive Learning lá, né? Isso é bem legal, é um conceito bem bacana de estudar. Tem que mudar mesmo, tem que inovar. Porque é o ensino adaptativo, né? Então, o curso, ele não tem começo, meio e fim, ele vai sendo adaptado conforme as pessoas vão respondendo algum tipo de questionário e tal, você vai adaptando. Acho que eu mostrei uma vez aqui que eu fiz uma mentoria assim, é bem legal. A gente vai adaptando o curso conforme... É que assim, não existe muita ferramenta, se você procurar, não tem tanta ferramenta hoje. Por exemplo, você não consegue metrificar o que o cara clicou numa live, metrificar o que o cara clicou no YouTube, por exemplo, né? As ferramentas hoje, as plataformas estão adaptadas ainda ao ensino adaptativo, né? Pelo menos as que eu vi. Tem falar que o nível de complexidade também aumenta, né, Alan? Porque uma vez que você cria esse ensino adaptativo, você tem cenários. Então, você escolhe, dependendo das respostas do usuário, ele vai para um lugar, você tem que criar todo o caminho dele naquela resposta. Então, leva para um outro nível. Exato. É quase um chatbot, né? Seria um curso via chatbot. O cara responde, ele vai para um lugar. Se responder A, vai para o outro. É quase um fluxo, né, de chatbot. Exatamente. Pessoal, tem vários plugins, né, que eu vi que dá para fazer as pesquisas pós-aula. A pessoa faz um QR Code e tal. Mas ainda não é muito... Porque muita gente assiste pelo celular. Então, você tem um QR Code, não ajuda muito. Tem que ter um link. Tem um desafio ainda. Mas é um assunto bem legal, cara. Para trazer, que eu acho que o ensino adaptativo é uma coisa diferenciada. Ele tem uns frameworks diferentes na China e tal. Show de bola, maravilha. Pessoal, vamos finalizando. Está chegando o pessoal aqui da próxima reunião, que é a reunião sobre o Hack the Future. Vamos fazer uma rodada de palavras aqui para saber o que representou para cada um essa reunião aí. A gente levou para conta mais um encontro do Hack the Future. Muito legal de ter cada um de vocês aqui. Vou começar com o Elton. Elton, para você, em uma palavra, vai lá. Para mim, insights. Insights.
Patrícia? Sustentabilidade. Sustentabilidade. Márcia? Eu ainda gostei daquela palavra do astroempreendedorismo. Acho que é por aí. Como? Não entendi, desculpa. Astroempreendedorismo. Astroempreendedorismo. Tá aí a É o primeira que eu vez aprendi bastante. Alan? Eu aprendi uma palavra nova essa semana, chama serendipidade. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas se vocês já ouviram falar, serendipidade é o ato ou a capacidade de descobrir coisas boas por mero acaso. Acho que a gente acaba acontecendo muito isso aqui. De uma informação de um, de outro, do outro, vira a serendipidade, que é a gente descobre sempre coisa nova aqui quando a gente conversa, né? É verdade. É verdade. Eu já ouvi essa palavra. Tem mágica, né? Show. Ivo? Acho que novas possibilidades aí para mim. Novas possibilidades, maravilha. A minha palavra é intergaláctico. Chegou a hora de a gente virar uma raça intergaláctica. Então vamos para cima. Maravilha. Semana que vem, então, tem mais. A priori fica o tema de segundo round da inteligência artificial. Sucesso para vocês essa semana. Se mantenham seguros, saúde e até a próxima live, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau. Que assistiu online aqui, né, nas mídias sociais, né? Obrigado. Você esqueceu de dar o print, hein? Agora? Tem foto? É. Olha lá. 3, 2, 2,5, 1. Aê, um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana. Olá, Jennifer. Olá, Rafael. Olá, Andréia. Sejam bem-vindos aí. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, eu sei que tá. Bom. Tá bom. Obrigado por vocês estarem aqui. Olá, Andréia. Seja bem-vinda. Obrigado por vocês estarem aqui para a gente conversar mais um round sobre o projeto do Hack the Future. Ainda estou mudando a chave, tá, gente? A Andréa está me caçando, provavelmente. Mas tá ao vivo aí, viu, Lil? Tá ao vivo ainda. Obrigado. Gente, já vem, rapidão. Deixa eu finalizar aqui. Quem precisar ir no banheiro, Elton, se precisar ir no banheiro, pegar uma eu vou, só um minutinho.